Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos seguindo adiante no nosso caminhando pelas Escrituras. Hoje nós vamos dar início ao Novo Testamento, vamos sempre estar alternando o Antigo com o Novo Testamento. Então fizemos a leitura do capítulo 1 de Gênesis e agora estaremos fazendo a leitura do capítulo 1 do livro de Mateus. Mateus capítulo 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, que genealogia de Cristo. Vamos primeiro aqui cuidar da genealogia do Senhor Jesus. Temos aqui as mais diversas pessoas que fizeram parte da genealogia de Cristo. Tivemos aqui reis, tivemos aqui uma prostituta, tivemos aqui adúlteros, tivemos aqui reis extremamente cruéis, como o rei Manassés, que entregou seu próprio filho ao deus Moloque. Temos aqui também bons reis, Josafá, bons reis como Josias. Temos aqui toda uma genealogia que mostra para nós, meus irmãos, que nenhuma família de verdade é perfeita. Até mesmo a própria família do Senhor Jesus não foi uma família perfeita, em que pese, evidentemente, ser o Senhor Jesus da linhagem da tribo de Judá, uma linhagem essa prometida para o nascimento do Messias, aquele que seria o perfeito. Então, o único perfeito, sem mácula, que nasceu nesta família foi o Senhor Jesus. E como se deu o seu nascimento?
Seu nascimento se deu de forma milagrosa. José e Maria não haviam se casado ainda e Maria já se achava grávida por intermédio de um milagre do Espírito Santo. Não houve contato carnal entre José e Maria. E José, então, para não trazer escândalo sobre a sua futura esposa, ele se afasta temporariamente de Maria. Imagine vocês, meus irmãos, numa sociedade tradicional, conservadora, extremamente religiosa daquele tempo, a mulher que fora prometida a um homem aparece grávida. Do nada, ela aparece grávida sem ter se casado com aquele homem. Seria um verdadeiro escândalo. Mas Deus faz as coisas de forma perfeita. Faz as coisas de forma tão perfeita, tão diferente, que, na verdade, quem conhece essa história somos nós. E, evidentemente, os evangelistas que escreveram esta história. Mas no tempo de José e Maria, não houve qualquer tipo de escândalo, não houve o levantar de um juízo sobre a vida de Maria e também de José. O anjo de Deus, o anjo do Senhor, aparece em sonho para José e diz a ele: José, esse filho ele é produto de um milagre. É o que diz o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, José estava pensando, será que Maria me traiu? Será que Maria pode ter se deitado com outro homem? Por que ela está grávida? Eu nem toquei nela. Então, enquanto ele ponderava sobre todas essas coisas, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse a ele, para ele não temer receber Maria como mulher, porque aquilo que estava nela seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. E, ao dar à luz aquele filho, o seu nome deveria ser Jesus. Por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, a principal função de Jesus foi livrar o seu povo dos seus pecados. A principal missão de Jesus foi salvar o seu povo, salvar a sua gente, foi salvar aqueles que Deus de antemão alcançou, escolheu e entregou em suas mãos. E como ele mesmo vai dizer no Evangelho de João, como descreve o Evangelho de João, ele jamais lançaria aqueles a quem Deus entregou em suas mãos, ele lançaria fora. Assim, então, a missão principal de Jesus foi essa, meus irmãos, a missão de salvar o seu povo dos seus pecados, morrer pelos pecados do seu povo, morrer pelos pecados de todos, morrer, ocupar o lugar de desgraça, de tragédia que seria nosso. Éramos para estarmos naquela cruz, mas ele ocupou aquele lugar nos livrando de uma morte eterna. Assim, meus irmãos, tudo isso aconteceu, evidentemente, como cumprimento de uma promessa, cumprimento de uma profecia registrada lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, meus irmãos, Deus desceu do céu, pisou na terra para estar entre nós. Que maravilha, meu irmão e minha irmã, saber que o Senhor, o Criador do universo, como nós vimos no último Caminhando pelas Escrituras, aquele que criou a terra, aquele que criou o universo, aquele que formou o homem, aquele que criou todas as coisas, toda a natureza para que o homem habitasse aqui neste planeta, aqui nesta terra, ele mesmo resolveu descer do seu trono de glória, descer do seu trono de majestade, colocar os seus pés como um recém-nascido, como um menino, um adolescente, um jovem, um adulto, os seus pés aqui na terra, para proclamar o reino do Pai, para fazer o Pai conhecido de todos nós. Mas não só isso, mas também, além de ser um Deus conosco, além de andar pessoalmente na companhia de homens, na companhia do seu povo, ele também veio para ser o sacrifício definitivo pelas nossas vidas. Ele também veio para ser o sacrifício vicário.
não dependeríamos mais, o seu povo não dependeria mais de sacrifícios através do sangue de animais realizados no templo. A partir da sua morte, o sacrifício definitivo teria sido feito, realizado pelo próprio Senhor, que através dele, através do derramar do seu sangue, nos salvou e nos purificou de todos os nossos pecados, porque a missão principal de Jesus foi salvar o seu povo dos seus pecados. José, então, ele desperta daquele sono que ele teve e recebe, portanto, Maria como sua esposa. No entanto, ele não a conheceu, ele não teve um envolvimento carnal com ela, enquanto ela não deu à luz ao Senhor Jesus. E o seu nome? O seu nome foi dado conforme o anjo ordenou. Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que entregou a sua própria vida, o Deus conosco, o Emanuel, que entregou a sua própria vida, o Deus que sangrou, derramou o seu sangue para salvar a mim e a você, para salvar aqueles a quem Deus, repito, de antemão, entregou para uma vida eterna ao lado dele. Vamos caminhando pelas Escrituras. Nosso próximo encontro, voltaremos para o Antigo Testamento e veremos então Gênesis capítulo 2. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.